liberdade de opinião. O ministro Luiz Roberto Barroso se despediu do comando do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Durante o último discurso, ele disse que o tribunal tem um plano de guerra contra a desinformação e afirmou que não existe remédio jurídico contra maus perdedores. Sempre relembrando que nos Estados Unidos existe voto impresso e o candidato derrotado não apenas jamais reconheceu a derrota, como até hoje sustenta a tese de que houve fraude e a eleição foi roubada. A moral da história, como já disse anteriormente, é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores. O sucessor de Barroso, o ministro Edson Fachin, também esteve na sessão e falou sobre essa atuação do colega de corte. Vamos ver também. Sua atuação proba, justa e transparente guiou o Superior Tribunal Eleitoral. Este Tribunal Superior das Questões Eleitorais do Brasil, mesmo quando as ameaças de um passado sombrio, não tão longínquo, nos rondaram dia e noite. Fachin disse ainda que a Justiça Eleitoral seguirá os passos da transparência. E Barroso reafirmou que as urnas eletrônicas são seguras, são transparentes, são auditáveis. Molica, o que esperar diante dessas manifestações dos ministros deste ano, que é um ano eleitoral, não é? Ontem ficou muito claro que já vinha se ensaiando, né, principalmente ali no caso do Fachin e do Barroso, que é uma espécie de uma linguagem futebolística, né, que a gente fala ali em triangulações. Fala muito, né, o locutor, as triangulações. Então tem uma triangulação ali entre Barroso, Fachin e o Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE no processo eleitoral, ao longo do processo eleitoral, a partir de agosto. Então, antigamente tinha aquela história do aparelho de som 3 em 1, né, que tinha toca-discos, cassete e rádio. Os três funcionam meio ao contrário, são 1 em 3. Obviamente, eles estão fazendo jogadas ensaiadas. Ontem isso ficou muito evidente. O ministro Barroso, que está saindo, né, com a prerrogativa de quem está deixando, fez um discurso muito forte, fez um discurso muito pesado. Já o Fachin já rugiu para o futuro. Né? Falou, lembrou desse risco, essa sonora, que ele fala do risco, na verdade, ele quis falar que houve um risco de volta à ditadura, mas ele procurou rugir para o futuro, dizer, não vai ser permitido. Esse tipo de coisa, né, que o ministro Barroso falou, isso a gente não vai permitir. E aí foi nessa linha, né? O Barroso falou das ameaças, disse que não foram apenas ameaças verbais, mas concretas, citou aqueles casos, aqueles atos públicos dos quais o presidente participou e insistiu na questão da urna eletrônica, quando ele fala que na prática a adoção da urna, a adoção do voto impresso, na prática significaria a volta da apuração manual. E aí eu completo, como assim? Né? Não seria só para conferir? Pois é, mas bastaria que em cada sessão eleitoral das milhares e milhares de sessões eleitorais que tem no Brasil, uma pessoa de má fé dissesse, olha, meu voto foi registrado errado. O voto que apareceu aqui impresso não é aquele que eu registrei na urna. Pronto. Aí fecha tudo, abre e faz. Então seria obrigado todo mundo a fazer a operação manual, a apuração manual, que, repito, é catastrófica, fonte de muitas fraudes. Enfim, então essa foi a tabelinha ontem. Ontem não foi nem triangulação, foi a tabelinha Fachin e Barroso, com muitas acusações ao presidente Jair Bolsonaro. E aí fica aquela história que até ontem eu citei. Mas e aí? O TSE, tradicionalmente, ameaça muito, mas pune pouco, até porque as punições do TSE são muito pesadas, cassação da chapa, aí é muito a posteriori, 2 anos depois, 3 anos depois, o cara já está lá governando, quase indo embora, o TSE decide cassar. Dessa vez, o TSE promete
que vai ser diferente. E tem uma arma importante na mão, o TSE, que é aquele inquérito administrativo que foi aberto com base nas declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre ataques a urnas eletrônicas. A mesma história que rendeu o inquérito da Polícia Federal. Isso rendeu um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral. E esse inquérito administrativo, ele pode gerar consequências judiciais, pode haver uma denúncia por parte do Ministério Público Eleitoral, que pela posição do Aras ontem a gente viu que não vai acontecer, mas pode gerar questões internas. Outros partidos podem exigir a cassação do registro da candidatura de Jair Bolsonaro com base nas conclusões naquelas apurações. Enfim, então dessa vez, a diferença é que além das palavras dos ministros do TSE, que se repetem a cada eleição, existe uma arma na mão do TSE, que é esse inquérito administrativo. Uma espécie de espada preventiva apontada, principalmente para o presidente Jair Bolsonaro, mas, claro, serve também para qualquer candidato que abuse desse direito de comunicação, que abuse da mentira, que tente transformar notícias falsas, notícias fraudulentas, em fazer com que elas se passem por notícia. Vamos ver como é que vai ser esse processo, como é que o TSE vai agir ao longo da eleição. Elisa.